Papo Descomplicar. Estão preparados para viajar no tempo? Porque o assunto de hoje começou lá em 1889, quando é declarada a República no Brasil, e acabou em 1930. É a República Velha, ou também conhecida como a Primeira República. Vamos aos fatos? Esse período foi dividido em dois momentos. Vamos falar agora do primeiro, a República da Espada. Durou de 1889 a 1894. E sabe por que levou esse nome? Porque foi um período governado por militares. Calma, calma, calma aí que tem mais. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre a República Velha. Como assim, professor? República da Velha? É a Primeira República, tá? Esse período que nós vamos analisar aqui vai iniciar no ano de 1889 e vai até 1894. Tá bom, meus queridos? Nesse período, vamos falar sobre praticamente dois períodos, tá? Dividir em dois. A República da Espada e a República Oligárquica. Agora vamos falar do que? Da República da Espada, que durou do ano de 1889 a 1894. Eu vou tocar em três assuntos com vocês. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca, a Constituição de 1891 e o governo do Floriano Peixoto. Tá bom? Sobre o amigo do Dom Pedro II, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, por meio do golpe, instalou a República. Aqui eu vou citar duas coisas importantes no seu governo. O cancelamento de instituições imperiais, ou seja, o fim da monarquia, tá? E os decretos republicanos. E a separação entre igreja e Estado, ou seja, criação do casamento civil. Antes só poderia casar-se na igreja, a igreja que administrava isso. Agora não. Agora você poderia registrar o seu casamento por meio de cartório. Tá bom? Vamos falar agora da Constituição. A Constituição de 1891. A autonomia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O que estava nessa Constituição? O voto nesse período era universal, masculino, ou seja, excluía, não participava desse processo, mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. O voto era aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você iria votar, tá bom? Vamos falar agora do governo do Marechal Floriano Peixoto, tá? O apelido dele foi Marechal de Ferro, porque ele foi muito firme, devido à firmeza de suas atitudes em relação a seus opositores. Tá bom? Ele era vice-presidente, tá? Do Marechal Deodoro da Fonseca, que eu falei para vocês. Deodoro da Fonseca renunciou, ou seja, pediu para sair. Ele assumiu a presidência. Ele falou que ia ficar pouco tempo, mas ele ficou do ano de 1891 a 1894. Tá bom? E o que ele fez de importante? Nesse período, o cenário político era dominado pelas oligarquias rurais, ou seja,
os mais tops proprietários de terra, gente poderosíssima. Em geral, os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista, o PRP, e do Partido Republicano Mineiro, o PRM. Para isso acontecer, ocorriam acordos e práticas de manipulação do processo eleitoral, o que era facilitado pelo fato do voto ser aberto. Esse troca-troca era chamado de política do café com leite, fazendo referência às maiores riquezas geradas por esse. O jeitinho brasileiro na política, a corrupção, é algo que está, infelizmente, na nossa raiz. Tá? Desde o início, o Brasil tem corrupção. Tem governo, tem mais, tem governo, tem menos, mas sempre teve. Tá? Então, como nós estamos agora tratando da República Velha, então eu vou falar alguns termos que surgiu nesse período. Tá? Colonialismo. Coronel era o nome pelo qual os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terras, eram conhecidos. Usavam seu prestígio pessoal e sua força policial, que eles tinham armas, né? Eles tinham pessoas que trabalhavam para eles, para arregimidar votos. Quanto maior, né, o curral eleitoral, sim, chamava assim, o curral eleitoral, quer dizer assim, que eram aquelas pessoas que estavam sob seu domínio, maior era o seu poder. Outro termo, clientelismo, clientelismo, voto em troca de pequenos favores ou presentes. Sim, né? Se você votar no meu candidato, eu vou dar terras, eu vou dar um cargo público, eu vou dar vaca para você, enfim, tá bom? Fraude eleitoral, manipulação de dados com votos repetidos ou criação de eleitores fantasma. Degola, política em caso de vitória de opositores. Não reconhecimento e titulação da vitória por parte da comissão verificadora de poderes. Se o coronel ele não aceitasse o resultado por meio da sua força, né, ele poderia até anular a eleição. Acontecia isso. Agora vamos falar das revoltas. A população teve vários momentos que se revoltou, foi contra o governo da Primeira República. Vamos falar do movimento da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos. Surgiu aonde? Na Bahia, no ano de 1896 a 1897. Antônio Conselheiro, líder, tá? Para eles é como se fosse o Messias. Qual é o contexto do Brasil, da Bahia nesse momento? Miséria da população nordestina, má distribuição de terras, descaso com o trabalho rural, seca, aumento de impostos, separação entre religião e Estado. Ele, no caso, era um líder religioso católico, né? Tudo isso, a população estava não satisfeita. Guerra do Contestado. Mais para baixo, Santa Catarina e Paraná, mais ou menos entre o ano de 1912 a 1916. Líder José Maria. Qual é o contexto? As causas: exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para as empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses. Origem do nome:
região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, os camponeses estavam... Agora, vamos falar... Vocês já ouviram falar sobre o cangaço? Lampião? Isso. Alguns estudiosos usam o termo bandidismo social ou cangaço, tá? Foi mais ou menos nos anos entre 1890 e 1940, tá? Os principais bandos, Lampião e Corisco. Causas, novamente, miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, o descaso do Estado, dos coronéis para com os mais pobres, a violência. Surgiu isso aqui, o mito do Robin Hood. Lampião e seu bando, eles roubavam dos ricos para entregar para os pobres, tá? Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo dos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar a sua condição e, portanto, não precisar temer o desrespeito às leis vigentes. Vamos falar agora da revolta vacina. Rio de Janeiro, 1904. Vou falar outro contexto. Projeto de modernização do Rio de Janeiro. O presidente era Rodrigues Alves. Tá? Acontece o quê? No Rio de Janeiro, para modernizar o Rio de Janeiro, teve destruição de cortiços e favelas, ampliação das avenidas, construção de novos prédios, inspirando-se em Paris. Então, a expulsão de comunidades pobres das regiões centrais, inflação alta do custo de vida. E todo esse processo, que foi muito importante, Oswaldo Cruz, tá? Oswaldo Cruz propôs, né, uma vacinação da população, tá? Contra a varíola. E o problema é que o governo não explicou para as pessoas. Simplesmente falou assim: agora vamos vacinar vocês. Aí teve um ou outro que pensou assim: peraí, esse negócio aqui é para matar nós. Vocês estão modernizando tudo aqui, ó. Teve a revolta, tá? Vocês estão modernizando aqui, mas esse negócio aqui é para matar a gente. Não era. A vacinação é importante para combater diversas doenças. Mas então, como não foi explicado para a população se revoltou. Tá bom? Revolta a vacina. Outra coisa que eu vou falar para vocês. A revolta dos marinheiros, ou revolta da Chibata, do ano de 1910. Olha o ano, 1910. O mesmo ano do surgimento do Corinthians. Vamos lá. Quem que era o líder? João Cândido, almirante, e era negro. Qual foram as causas? Maus tratos, uma péssima alimentação e o principal. Se você, na marinha, nesse período, se você tivesse um conflito ou uma desobediência às regras da marinha, você poderia ser o quê? Apanhado aqui de chibatadas. Então os marinheiros tomaram 2 navios e ameaçaram bombardear o rio caso continuasse os castigos da marinha. E por fim, vou falar do tenentismo. Tenentismo. Movimento da baixa oficialidade do exército, tenente e capitães.
não é só tenista, capitães também. Quais foram as causas? A classe média urbana e letrada contra o poder central das oligarquias. Tá? Objetivos: moralização política. Eles lutaram pelo voto secreto, fim das fraudes, afastamento do controle oligárquico, ensino obrigatório, centralização positivista. Então, meus queridos, sempre quando surge alguma crise, em especial crise econômica, sempre surgem os líderes, tá? Alguma revolta, tá bom? Programa elitista para o povo, mas sem o povo, considerava a salvação nacional. Então esse movimento foi muito importante, porque esse movimento se apoiou numa figura que nós vamos estudar, Getúlio Vargas, e deu o golpe do ano de 1930, tá bom? Para a próxima aula. Um grande abraço a vocês e com Deus.